7h30 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, né? Agradecendo a você pela audiência, você que nos ouve aí em 98,3, você que nos acompanha também em nosso streaming no Face. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem está chegando agora, né? Muito bom dia. Tem uma pergunta aqui da Terezinha Bianchi, já vou respondendo logo aqui para a gente conversar com a Kelly Viter, que é a nossa convidada hoje. Cláudia, é verdade que a Prefeitura não vai divulgar dados da Covid nos próximos 15 dias? Já está divulgando, tá tudo certinho, já foi divulgado o boletim ontem, inclusive, tá bom? No próprio portal da Prefeitura tem aí essa informação. Bom, primeiro quero trazer o seu bom dia, Kelly, né? Muito obrigado, te agradecer, né, pela presença, mesmo que virtual, aqui neste Folha no Ar, primeira edição, né? O primeiro Folha do Ar do ano. Vamos começar com a mulher, e para nossa satisfação é você, Kelly Viter, presidente da comissão da OAB da Mulher, 12ª subseção, OAB Campos, e também, né, advogada aí, mestrada aí, eu acho que é pós-doutorado já em lei eleitoral. Kelly, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. É um prazer tê-la conosco aqui. Pena que é para a gente falar sobre esses dados aí, essa estatística tão ruim, que é o crescimento da violência, o crescimento do feminicídio durante a pandemia. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. E eu te agradeço o convite para mais uma vez estarmos aqui trazendo informações importantes no combate à violência contra a mulher. Bom, a última vez que você esteve conosco aqui foi dia 9 de abril, logo assim, no início do isolamento social, né? Acho que tinha pouco mais de um mês, né, Kelly? Março, abril, é por aí, ou menos de um mês. Acho que menos de um mês. Menos de um mês. O Arnaldo Neto, né, estava conosco naquela época, naquele programa, e está de férias agora. E a pergunta é, o que mudou de lá para cá? Quase também são, né, janeiro, fevereiro, março, abril, 8 meses, 9 meses depois. Não mudou muita coisa não, né? Os índices já estavam aumentando muito e continuaram aumentando pelo tempo com o agressor, né? Pelo maior tempo de convivência com o agressor, porque nesse período da pandemia, o que acontece? A mulher fica em isolamento no lugar mais inseguro que existe para ela, que é a própria casa, porque a violência doméstica acontece no âmbito familiar, dentro de casa. E passando mais tempo com o agressor, ela não tem ali o tempo dela de trabalho, onde ela pode conversar com alguém, onde alguém pode perceber que tem alguma coisa que está acontecendo pelo comportamento da vítima, né? Se ela chega entristecida, deprimida, com alguma mancha. E isso fez com que aumentasse a violência, a dificuldade de se locomover para poder fazer a denúncia, muitas acreditando que os órgãos estão fechados, não estão abertos para o atendimento em funcionamento, e estão em funcionamento, a DEAN continua funcionando, continua aceitando, começou a aceitar essas denúncias de forma online, que foi um avanço também, né? Porque antes tudo tinha que ser presencial, e agora, com a pandemia, é presencial os casos mais graves, né? Lesão corporal ou alguma violência sexual. Então, a denúncia pode ser feita pela internet. Tem 190, que você pode fazer a denúncia também, né? Pode pedir um socorro. Agora, nesse caso, você fala sobre a violência doméstica. É uma violência diferenciada, ela tem a participação e levantamentos feitos também
estudos feitos, né, comprovam que a relação da proximidade entre a vítima e os autores da violência doméstica, ela é quase que, não dizer total, mas ela é muito grande, passa de 80%, não é? Uhum. Quem comete o crime, ou o feminicídio, ou a violência, é quase sempre o parceiro da mulher, quase sempre um integrante da casa. Ou seja, a proximidade. E com essa pandemia, essa coisa ficou muito mais complicada, né, Kelly? Ficou muito mais complicado. E é um crime diferente dos outros, né? Porque, assim, os outros crimes, um assalto, né? Você não está ali com o criminoso, né? É uma pessoa aleatória que passa e comete um crime. Agora, no caso da violência doméstica, você está ali convivendo, você tem uma relação afetiva, ou já teve, né? O ex-marido, ou o atual marido. Então, existem esses fatores, o agressor está mais tempo em casa, existem os fatores de risco, né? Se ele tem arma, se ele usa drogas, se ele consome bebida alcoólica. Isso faz com que aumente ainda mais. Sim. E aí são complicadores, né? Na verdade, e que dificultam muito mais o relacionamento. E a mulher fica daquela forma, sem saber para onde... Porque o grande problema é o medo da mulher denunciar. E aí eu vejo isso assim, olhando com os olhos de crítica, porque principalmente a crítica é para o setor público, que não dá uma segurança, não dá uma tranquilidade à mulher para que ela possa fazer a denúncia e não sofrer depois com a liberdade ou com a falta de punição pro seu companheiro, né? Ou você não concorda? Não, eu concordo, mas não é só o medo também não, é a vergonha. A vergonha. Além do medo, né, existe também a vergonha, porque existe um grande tabu de se falar sobre a violência que você sofre, porque a mulher se sente culpabilizada, ela acha que ela fez alguma coisa que desagradou o agressor para que resultasse nesse crime, né? Então, esse é um fator, é a vergonha e também a falta de apoio familiar, o julgamento. Então, ela tem vergonha de falar e aí vem aquele julgamento, mas você não provocou ele? Você não fez nada? Sim. Né? Isso é culpabilizar a vítima e ela não tem culpa. Ela não tem culpa dessa agressão. Então, a gente vê acontecer muito isso. A família não apoia, fala, olha, ele é um bom pai, ele cuida bem das crianças, é carinhoso com as crianças, ele ajuda financeiramente dentro de casa, ruim com ele, pior sem ele. Meu Deus. Então, quer dizer, empurra a mulher ali para aquela situação de vulnerabilidade, ao invés de acolher essa vítima, né? De falar, não, a gente vai te ajudar, a gente está com você, porque o que falta é apoio à vítima. Você sabe... muito apoio da família, apoio dos amigos, tem aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, aí ninguém quer se intrometer na relação ali do casal. Aliás, isso não existe mais, né? Essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não... deveria ser proibido até. Porque você pode salvar uma vida quando você mete a colher. É para meter a colher, sim. Os filhos devem ajudar e os vizinhos devem ajudar, se puder, né? Você falando nesse caso aí agora de a família não dá apoio, teve um caso que chocou o Brasil agora recentemente, dia 24 de dezembro, que foi a juíza Viviane Vieira do Amaral, ela de 45 anos,
foi morta pelo ex-marido Paulo José Arrozene, de 52 anos, na véspera do Natal. E eu vi a cena, não sei se você teve a infelicidade de ver, eu vi e fiquei traumatizado, arrependido, até porque eu não sabia do que se tratava, apesar de distante a imagem, né? Ela morreu com 16 facadas, sendo que 10, só dessas 16, 10 foram na altura da cabeça, rosto, crânio, enfim. E isso na frente das 3 filhas, 2 gêmeas de 9 anos e uma, acho que de 12 anos, se não me falha aqui a informação, a memória. E umazinha e ela estava levando, eu vou chegar onde você falou sobre a questão da família, ela estava levando as meninas para passarem o Natal com o pai, que é o seu ex-marido. E olha, ela tinha comprado presentes, para que as meninas presenteassem o pai. Vê se alcança a profundidade da coisa. Uhum. E houve um pedido a ela, e aí é que entra a questão da família e a importância da família. Você falou tudo, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele não é um criminoso. Eles foram casados de 2009 até agora, 2019, 2020. Separaram recentemente, haviam separado. Então, mais de 10 anos convivendo junto. Se não me falha aqui também a informação, a família do marido, do ex-marido, teria pedido para que ela liberasse, como juíza, ela tem direito a proteção, qualquer, né, mulher, mas como juiz ela tem lá a proteção especial, inclusive com direito a carros blindados e tudo mais. E ela de fato liberou isso então, porque ele não era criminoso, não tinha, né, nenhum antecedente e por isso acabou perdendo a vida. O comportamento da mulher e da família, como é que você avalia isso e como é que pode ser orientado isso, Kelly? Ô, Cláudio, o que acontece? A vítima, né, ela não acredita que o agressor seja capaz de chegar a tal ponto. Ela não acreditou que ele fosse capaz de fazer aquilo, né? Até porque eles ali tinham resolvido a questão da visitação das crianças, né? Estavam ali no momento de um pouco de harmonia, né? De levar as crianças para passar o Natal com os pais, para levando os presentes. Então você vê que ela estava ali acreditando, né, que ele não seria capaz de cometer uma violência dessa na frente das próprias filhas. Então, assim, a gente é muito difícil para a mulher vítima para poder enxergar essa violência e para poder perceber quais são os riscos, porque aquela pessoa com quem ela casou é a pessoa que ela escolheu para viver com ela o resto da vida, para ser o marido da vida dela, para ser o pai dos filhos dela, né? Para ser um parceiro. Então, você acredita que o agressor vai mudar, que o agressor vai melhorar, que o agressor não vai ser capaz de fazer isso com a mãe dos próprios filhos. E acaba acontecendo, que foi o que aconteceu com ela. Ela estava num momento em que as coisas estavam se resolvendo ali. Então, ela não imaginou que aquilo fosse acontecer. E foi de uma crueldade brutal. 16 facadas, né? Você vê aí que é uma demonstração de muito ódio pelo gênero, pela perda do poder, né, que é aquela cultura do machismo, de querer exercer o poder sobre a mulher. E aí, quando ele vê que ele está perdendo esse poder, porque a gente fala assim, foi assassinada por conta do fim do relacionamento. Não, a causa não é o fim do relacionamento. A causa é o machismo.
a perda do poder do homem sobre a mulher. Ele não quer perder esse poder que ele tem sobre a mulher. Então, essa é a real causa dos feminicídios, das violências que acontecem contra as mulheres. É porque, só para você ter uma ideia, completando as informações, essa semana agora ele está preso, né? E teve suas contas bancárias bloqueadas. E nesse bloqueio aí já se soma mais de 600 mil reais. Não é questão de dinheiro em si, é questão do poder que você fala, né? É o poder, porque não é porque ele ia perder o sustento dele, porque ele estava se separando de uma juíza, né? Uhum. Não, é a perda do poder sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, sobre os pensamentos da mulher, sobre a autonomia da mulher. É isso que acontece. Tem uma participação aqui da Silvana Venâncio. Ela é integrante aqui do grupo de WhatsApp do programa Folha no Ar, primeira edição, e também do blog de opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. E ela fala sobre isso que a gente está falando aqui e depois faz a pergunta: sabemos do aumento da violência contra a mulher, ainda mais nessa pandemia, mas a senhora não acha que as mulheres ficam com medo porque a medida protetiva não adianta? Já vista aí a juíza assassinada e comenta sobre o que a gente falou, outros casos também, né? E que valia como medida protetiva, ou o agressor é detido, quando isso é raro, e depois mata ou volta a agredir a mulher. O que fazer para que essas agredidas tenham aí realmente confiança de que o denunciado, né, vai sofrer ali uma punição, e esse sofrimento aí dessas mulheres de fato vai acabar? Então, essa história da medida protetiva. A medida protetiva funciona sim, porque se você fizer um levantamento de todas as vítimas que têm a medida protetiva e quantos sofreram o feminicídio tendo a medida protetiva, é um percentual baixo. Porque existem muitas mulheres com a medida protetiva. Algumas, poucas, acabam sofrendo um feminicídio mesmo estando com a medida protetiva. E no caso da juíza, você vê que foi no período que ela tirou a medida protetiva, porque muitas vezes o agressor pede para tirar. Não, tira, porque ele está me atrapalhando, eu vou precisar fazer uma viagem para o exterior, eu vou precisar fazer um trabalho e eu não vou conseguir, isso vai dificultar minha vida financeiramente, vai acabar impactando na pensão das crianças. E aí a vítima, a mulher, vai lá e acaba acreditando mais uma vez e tira a medida protetiva. E que não se deve tirar a medida protetiva. Eu penso assim que deve ser feito uma análise ali de todos os riscos, porque existe um relatório de fatores de risco, né? Que é preenchido na delegacia, e também nesses casos de porque ela pediu e assinou um termo lá de que ela não queria medida protetiva. Então, assim, os operadores do direito, eles têm que estar qualificados para ter essa percepção de que, se ela tirar a medida protetiva, ela está em risco. E fazer essa análise do fator de risco. Não é simplesmente, eu não quero a medida protetiva, eu quero abrir mão da medida protetiva, então assina aqui um termo. E a responsabilidade toda é da vítima. Não, a responsabilidade é do sistema também. O sistema falha também, quando ele não faz essa análise dos fatores de risco dela. Porque ela está ali numa situação vulnerável, extremamente vulnerável. Né? Você vê as crianças não acreditando que o pai fosse capaz de fazer alguma maldade, alguma crueldade como ele foi. A própria mulher não acreditando que ele fosse capaz de chegar a tanto. Então, o sistema, ele tem que estar qualificado para fazer essa avaliação, fazer essa análise.
Tem até uma pergunta aqui da Graciete Nunes, também está no grupo. Qual a política pública disponibilizada hoje para o acolhimento da mulher vítima da violência? É a pergunta O acolhimento, então, tem o atendimento psicossocial, tem a casa, o abrigo, onde a mulher, quando está numa situação de risco, ela fica nesse abrigo, que é a casa, aqui em Campos é a Casa Bento Pereira. Não são todos os lugares que existem esse abrigo, em Campos nós temos. Então, é um lugar sigiloso, que ninguém sabe onde é, e a vítima fica lá acolhida. Agora, no governo estadual, que assumiu a pasta agora foi o deputado Bruno Dauari, e ele convidou uma delegada, que é a Cristina Honorato, que é uma delegada super combativa. Ela trabalhou naquele caso do estupro da menina que foi estuprada por 30 garotos no bairro funk. Não sei se você se lembra. Sim, me lembro. Então, assim, essa pasta da Secretaria do Estado está com um projeto para um aluguel social para a vítima, porque às vezes ela não tem para onde ir. Então, ela precisa de uma ajuda do Estado. Então, já tem esse projeto já em andamento para poder dar essa ajuda de custo para essa mulher. Tem alguns lugares que tem uma casa de passagem, que a mulher fica ali por um tempo. Então, tem os atendimentos nos CREAS, que fazem atendimentos psicológicos. Então, tem os acolhimentos. Em algumas cidades tem o CEAM. Em Campos, a gente torce para que a gente tenha isso em breve, né, também, porque já tinha uma determinação judicial para que o antigo prefeito trouxesse para Campos esse CEAM. Eu não sei como é que ficou esse processo, mas eu acredito que isso possa acontecer em breve, porque o atual prefeito agora criou uma subsecretaria de direitos da mulher, né? E eu acho que isso é muito bom, porque mostra um comprometimento também com essa pauta. Também é uma secretaria que não são todos os municípios que existem uma secretaria de direitos da mulher, no caso aqui uma subsecretaria, né? E eu acho que devem acontecer assim, grandes avanços no município em prol da proteção e garantia aos direitos da mulher por conta dessa subsecretaria dos direitos da mulher. A Odisseia Carvalho participa aqui no grupo também do programa e do blog Opiniões, e diz aqui: a Delegacia da Mulher foi um sonho conquistado pelos movimentos de mulheres e feministas em Campos, em parceria com o governo estadual e o governo federal. Inclusive, na época, tivemos a presença da ministra Nilceia Freire, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em uma audiência pública na Câmara de Vereadores, dando início às obras nos autos da Delegacia Legal. Hoje precisamos aprimorar este atendimento, né, que seja mais humanizado. Somente mulheres deveriam atender no primeiro contato com a mulher vítima da violência. Parece que a Odisseia comenta que ela não fez nenhuma pergunta, só procurar aqui e ver se na sequência. Não, mas faz um comentário muito pertinente, né? Uhum. Então, no ano passado, como presidente da OAB Mulher, eu cheguei a oficiar a Coordenadoria Geral da DEAN, pedindo que houvessem mais funcionários na delegacia e que fossem mulheres. E aí, qual é o problema de nós não termos mulheres? É não termos pessoal suficiente. A Polícia Civil, ela não tem um quantitativo de mulher que dê para lotar as delegacias, as DEANs. Então, é essa falta de pessoal. É a falta de mulheres. A gente tem muito mais homens do que mulheres na polícia.
Então, faltam mulheres policiais para poder estarem nas delegacias. E falta também, no geral, os agentes, né? Sim, a Odisseia faz a... Pois não? Desculpa, pode falar. Não, inclusive a Odisseia está ouvindo aqui, e essa semana eu estava conversando com a Ildete Pereira de Mello, que também é uma feminista e é dessa mesma época aí, e mandou um abraço para ela. Então, aproveitar a oportunidade que ela está aqui nos ouvindo e passar o abraço. Perfeito. Inclusive, aí sim ela faz uma pergunta aqui: quais as redes de proteção à violência contra as mulheres existem funcionando em Campos hoje? E o que devemos fazer para ampliar esse atendimento? Quais são as redes? As redes de proteção contra essa violência. Quais além dessa DEAN, da delegacia, né, especializada, tem alguma outra, a subsecretaria que você falou agora, né? E tem a secretaria está começando agora, né? É um bebê, né? É um bebê de um dia. Hoje é o primeiro dia útil do governo, né? Então, acabou de nascer. Então, vamos ver como é que vai ser esse funcionamento. Mas existe, por exemplo, os CREAS, que fazem esse atendimento, existe a DEAN, existe a Defensoria Pública. O 180 funciona normalmente também, que é o 180, ele funciona para você fazer uma denúncia, né? Então, esse 180, você vai fazer a denúncia, essa denúncia vai para Brasília, e de Brasília eles vão encaminhar isso para a delegacia. Não é demorado não, doutora? Demora um pouquinho. Mas aí, digo ali que está acontecendo, se é uma violência que está acontecendo ali naquele momento, sim, o canal de atendimento é o 190. Tem que ligar para a polícia, 190. 190. Se é de urgência, é 190. Agora, as mulheres vítimas dessa violência, elas usam o 180. Elas devem usar o 180 no caso não da agressão naquele momento. A agressão, no momento da agressão é 190, é com a polícia. Independente, aí não adianta ligar para 180 que não vai ser atendido. Mas não vai ser atendido de imediato. Que tipo de atendimento tem nesse 180? Então, nesse 180, ela vai fazer um relato do que está acontecendo com ela. Eles vão fazer algumas perguntas para poder colocar ali também nesse relatório, e eles encaminham esse relatório para a delegacia, para a DEAN. E aí a DEAN entra em contato com a vítima. Ou pede para a vítima ir lá, ou às vezes a própria DEAN vai até o local informado, até a residência. Às vezes está num cativeiro, então a DEAN vai. Se a DEAN não consegue entrar em contato ali, faz um chamado para a vítima de que chegou a denúncia e não consegue fazer o contato, a DEAN vai até a vítima. Perfeito. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante e que deve ser implementado e que já existia na Lei Maria da Penha, é você fazer e agora saiu uma lei agora, recentemente, né? Da obrigatoriedade, mas isso já existia na Lei Maria da Penha, da obrigatoriedade do agressor passar por um centro de educação, reabilitação e acompanhamento psicossocial. Isso é uma política pública muito importante. E eu acho que talvez seja uma das mais eficientes, porque eu não acredito que o punitivismo resolva a longo prazo, né, resolva alguma situação. E a gente sabe que o punitivismo ali, ele tem classe e raça. Infelizmente. Né? Então, eu acredito que é na base da educação, da conscientização, é que vai mudar essa cultura. Porque isso é proveniente de uma cultura machista. E o Brasil é um país que tem uma cultura extremamente machista. Então, quando você faz um trabalho com o agressor e que ele passa a reconhecer ali o machismo dele,
ele muda com esse trabalho, tá? Com este trabalho de reeducação, ressocialização e acompanhamento psicossocial, porque ele vem de uma cultura onde foi normalizado todo aquele comportamento dele. Então, em São Paulo, existe já em funcionamento há muito tempo, isso surgiu, um dos primeiros lugares no Brasil a ter essa rede, esse acolhimento, né? Para o agressor, esse centro de atendimento psicossocial foi em Taboão da Serra. Foi Sim. o primeiro lugar no Brasil a ter esse trabalho. E os índices de reincidência dos agressores que passam por esse centro de reflexão são baixíssimos. São pouquíssimos os que voltam a reincidir. Mas um índice muito baixo mesmo. Ou seja, a coisa está na cabeça, é na criação, é na cultura, da gente. É na cultura. É na cultura. Então, é importante fazer esse trabalho, é importante fazer um trabalho nas escolas, é importante fazer um trabalho nas faculdades, é importante fazer um trabalho no próprio sistema judiciário, com todos os operadores de direito, com todas as pessoas que estão envolvidas, seja delegado, Ministério Público, defensor público, juiz, serventuário, passar por uma qualificação. Hoje em dia o CNJ, agora no mês passado, no mês retrasado, ela criou lá uma recomendação para que os juízes passassem por essa qualificação. Mas eu acho que isso deve se tornar obrigatório, principalmente depois desse caso de ter uma pessoa tão próxima, né? Não que ela tenha sido assim mais importante, porque todas as vítimas, toda vida que se perde é uma vida que tem a mesma importância. Mas talvez por acontecer com alguém ali dentro da própria casa, né, faz com que hajam mais discussões sobre isso, uma análise, uma reflexão maior sobre isso e um estudo, uma discussão sobre o que está falhando e como mudar, como melhorar esse sistema. Então, eu acho que talvez isso passe a ser obrigatório, essa capacitação para as pessoas que trabalham com a violência doméstica e familiar. O nosso ouvinte e seguidor aqui da página, o fundador aqui desse programa, Maurício Batista, né, o ouvinte fundador, ele é um dos primeiros participantes e dos mais ativos aqui. Ele diz no comentário dele uma pergunta: os profissionais que recebem essas denúncias vítimas de violência estão preparados, já que muitas das vezes muitas reclamações desses atendimentos, foi aquilo que a gente falou também, e é o que você está falando agora, não? Eles têm uma capacitação, mas eu acho que precisa ter uma capacitação melhor, uma escuta mais preparada, né? Isso é muito importante, você saber, você ter uma escuta ali qualificada, você saber ouvir sem julgar, colocar ali o que realmente aconteceu. Então, assim, um alerta aqui que eu faço: quando a vítima vai fazer uma denúncia lá na delegacia, ela lê o que está escrito ali, se está realmente do jeito que ela informou, porque é isso que vai para o juiz, e é com base nesse documento que vai seguir o processo dela, que vai ser deferida a medida protetiva dela. Então, é importante que ela não omita nada, que ela faça o relato ali bem detalhado, que ela leia com atenção, vê se está faltando alguma coisa, deixou escapar alguma coisa que ela esqueceu de falar, ou alguma coisa que ela falou e aí acabou ali na hora da digitação, passou e pedir para incluir também. E tem que qualificar. A gente viu agora há pouco tempo, né, infelizmente, né, um magistrado desdenhando da Lei Maria da Penha, um magistrado. Então,
é um preparo que tem que haver em todos os setores. Ele sofreu alguma sanção depois? Nem sei como é que fica. Está no Conselho Nacional de Justiça, né? Mas ainda não teve nenhuma decisão final, mas está lá. Bom, são 8 horas. Lá. Desculpa. Ele brincou com a realidade, né? Brincou com a verdade. E a Lei Maria da Penha, inclusive, sobre isso que a gente fala no próximo bloco, tem um efeito prático muito bom e tem sofrido aí agora algumas alterações e, pelo que eu entendi, bem importantes, e alterações estas para melhor. Como é o caso, por exemplo, dos síndicos aí, que são obrigados agora a denunciarem também, né? Então nós vamos falar sobre essas mudanças, vamos falar sobre a atuação da OAB da Mulher, a OAB Mulher nesse período da pandemia, quais foram as ações, quais são as ações que serão realizadas agora também, nesse ano de 2021, e ainda hoje no programa a gente fala sobre política, mas lá para o finalzinho do programa, e até para que a gente fale sobre essa questão de Campos, que não elegeu nenhuma mulher direto aí para a Câmara de Vereadores. São 8 horas e 6 minutos, nós conversamos aqui no programa de hoje, estamos conversando e recebendo a Kelly Vitter, presidente da Comissão da Mulher da OAB Campos, a 12ª subseção. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.